Olá, moçada, tudo bem com vocês? De volta com mais uma apostila. Então, hoje nós faremos, né, a primeira semana da apostila 3. E nosso assunto, né, começamos com o assunto que vai ser a centralização do poder. Então, as monarquias centralizadas, né? O que é isso? Então, o que é monarquia? Quem governa uma monarquia? O rei. Centralizado, o que é? Todo o poder do rei, todo o poder nas mãos do rei. Tá? Então, basicamente, né, é isso. Então, temos aí um texto falando da Idade Média, né, no fim da Idade Média e, consequentemente, o fim do feudalismo. Ok? Com o fim do feudalismo, os reis vão se fortalecer e vão se tornar o poder único do seu território. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. O que são monarquias centralizadas? Que eu acabei de falar. Né? Uma forma, um regime de governo, onde quem governa é o rei e todos os poderes estão em suas mãos. Letra B. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, a queda do poder dos senhores feudais? Principalmente com o renascimento do comércio. Né? Quando o comércio ressurge, renasce, surge uma nova classe, que é a burguesia, que começa a ganhar muito dinheiro e vai começar a financiar os reis. E com o crescimento, o fortalecimento dos reis, os senhores feudais vão perdendo o seu poder. Letra C. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos do rei? Olha só, durante o feudalismo, cada feudo, né, tinha sua moeda, seus impostos, diferente um feudo do outro. Então ficava muito difícil para os comerciantes, né, para os burgueses, vender seus produtos. Porque para vender em feudos, em lugares diferentes, eles tinham que fazer troca de moeda, passar por uma casa de câmbio, eles pagavam impostos num valor diferente. Então, com a centralização do poder nas mãos do rei, seria tudo unificado. Então, haveria um único imposto para todo o território, uma única moeda para todo o território, como é no Brasil. Né? O Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste, nós usamos a moeda que é o real. Então, isso facilitava a vida do comércio. Tá? Letra D. De que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? Emprestando dinheiro, até mesmo investindo, dando dinheiro para que esse rei se fortalecesse, montasse um exército. Tá? Então, financiando esses reis. E a letra E. Quais eram os benefícios, do ponto de vista político e econômico, do processo de criação dos Estados Nacionais Europeus? Bom, até já falamos, né? Se tratando de econômicos, nós já comentamos. E se tratando de político, né? O poder na mão de uma só pessoa, até mesmo a proteção daquele território facilitava com o exército. Mas dá uma pesquisadinha, tá? Para vocês terem mais argumentos, ok? Número 2. Daí temos uma imagem. Nessa imagem nós podemos observar várias pessoas e essas pessoas são de classes sociais diferentes. Né? Então, já vamos direto para as questões que a gente vai voltando falando da imagem, ok? Então, lá na letra A. Descreva o que você observa, descreva o que você observa na imagem. Quem são as pessoas representadas? Então, nós observamos que nós temos várias pessoas de classes diferentes. Então, nós vemos que centralizado, lá sentado, né? É um rei, com certeza. Próximo a ele, temos pessoas ligadas ao clero, temos pessoas ligadas à burguesia, temos camponeses mais para baixo. Então, vocês vão observando as pessoas no desenho e, a partir do momento que vocês observam, vocês veem, né, quem está sendo representado. Letra B. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? Bom, então nós temos aí nobreza, nós temos o clero, nós temos a população. Como é que a gente sabe disso?
olhando os detalhes das roupas, principalmente o que nós temos aí são as vestimentas, que vai nos falar, né, nos dar a dica de qual classe social cada um pertence. Quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? Bom, vamos lá, né? O clero e a nobreza, o que eles queriam? Manter seus privilégios, manter as regalias que já tinham desde, né, de sempre na nossa história, na história da humanidade. A burguesia queria o quê? Queria poder. A burguesia tinha muito dinheiro, eles conquistaram muito dinheiro com o comércio, mas eles não tinham nenhum poder político. Eles vão querer, então, ter maior participação política. Então, cada camada aí tem um interesse em apoiar a centralização. Na verdade, de uma certa maneira, o clero nem queria, mas como ele não teve opção, né, ele vai pelo menos querer manter seus privilégios. Letra D. Dentre os grupos representados, quais detinham maior poder? Quais detinham maior poder? O que levou a construir essa hipótese? Bom, quem tinha o maior poder? Logicamente, a nobreza, né, o rei fazia parte da nobreza, e o clero. A burguesia tinha poder econômico, não tinha poder político, né, mas tinha seu poder econômico. Tá? Número 3, temos um texto, mais um texto. E embaixo, né, nós temos aí, vocês vão ter que completar. Então, deixa eu ver aqui, ó. Cada um destes grupos que está citado abaixo, né, cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise no seu livro didático na internet e descreva quais interesses de cada um dos grupos sociais listados abaixo em relação à criação dos estados modernos. A gente já falou, né? Então, a burguesia tinha interesses, sim, em ter poderes políticos, em ter uma única moeda, em ter um único imposto. Então, vai pesquisando, dentro, também já falei algumas coisas, mas pesquisa e vai completando aí o interesse de cada uma dessas classes sociais, ok? Número 4. A número 4, nós vamos falar da chamada Guerra dos 100 Anos, que na verdade foram 116 anos, né? Mas ela recebe o nome de Guerra dos 100 Anos. Então, nós temos um texto falando sobre a guerra e temos também a imagem. Vamos às questões. Letra A. Quais reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Então, se vocês leram o texto, vocês viram que lá está falando que é a Inglaterra e a França. Letra B. Quais eram os interesses em disputa durante essa guerra? O que acontece? O rei da França morreu e o rei da Inglaterra, que era casado com Dona Beatriz, que seria a herdeira do trono da França, queria pegar o trono francês também. Então, ele queria ficar com a Inglaterra e com a França. Tá? Então, esse foi o motivo, quer dizer, o motivo principal, porque além disso também teve disputa de um território francês muito rico em minérios. Tá? Esses eram os motivos. Letra C. No final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além da conquista e demarcação de terra, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Então, para a França, o que acontece? Né? Fica, né, com o trono, os franceses ficam com o trono, a Inglaterra não toma o seu trono, a Inglaterra perde alguns territórios. Então, vocês vão pesquisar na Guerra de 100 Anos e ver para cada um quais foram as consequências. Número 4 é uma pesquisa que você vai ter que pesquisar sobre Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc? Né? Ela era uma francesa de 16 anos que quer lutar na guerra. Tá? Ela tem premonições, ela tem visões e ela quer lutar na guerra. Só que a mulher nunca foi aceita no exército na antiguidade. Então, você vai pesquisar a história dela, o que acontece. No final das contas, ela vai ser
a igreja vai condená-la como herege e vai ser queimada na fogueira. Mas tem muita história aí, tá? Vocês vão procurar, pesquisar e responder aí sobre esse tema, ok? Ficamos aqui, nos vemos na próxima semana.